Olá pessoal, continuando o escoamento gradualmente variado na análise de linha d'água, vamos agora considerar os perfis S, que são aqueles perfis de declividade forte. Então, os perfis S vocês estão vendo aí, tá? Essas curvas S1, S2, S3. Como a gente já tinha falado, existe a convenção das regiões. E como a gente também já tinha falado nas videoaulas anteriores, a gente pode fazer uma análise do porquê essas curvas são assim a partir da equação diferencial do escoamento gradualmente variado, da forma que foi escrita a partir de duas funções f1 e f2, cujos gráficos vocês podem ver na parte superior aqui do slide. Então temos a região 1, a região 2 e a região 3. Bom, na região 1, a gente pode ter o quê? O que é que limita a região 1? O que limita a região 1 é justamente a profundidade crítica, porque a gente sabe que em canais de declividade forte são canais onde predomina um regime supercrítico. No regime supercrítico, o movimento uniforme está abaixo da profundidade crítica, ou melhor, a profundidade normal, que é a profundidade do escoamento uniforme, está abaixo da profundidade crítica. Então, nós temos duas linhas que delimitam essas curvas, nessas regiões 1, 2 e 3. A linha do, a linha do escoamento uniforme e a linha do escoamento crítico acima. E ainda temos o fundo do canal. Tá? Região 1 é essa região acima da profundidade crítica. A região 2 é a região intermediária e a 3 é a região mais perto do fundo do canal, como a gente já vinha trabalhando no caso da curva M. Então, entender a região 1 é fazer a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. O que acontece quando y tende para o infinito e o que acontece quando y tende exatamente para o y0, tá? Que é o limitante, é a fronteira da região 1 com a região 2. Quando y tende a yc, você tem então que essa derivada tende ao infinito, e quando y tende ao infinito, essa derivada tende para y0. Então é uma coisa semelhante ao que a gente já viu nas videoaulas anteriores com relação às curvas M. De forma que, quando y tende para o infinito, nós temos essa curva tendendo para a horizontal, e quando y tende para yc, nós temos estes pontos, essa linha tracejada, que aí define, então, essa declividade aqui, né, que vocês estão vendo aqui. E a curva é uma curva crescente, com a concavidade para baixo, então, de forma suave, ela tende para a horizontal. Se você fizer a mesma análise para a região 2, você vai descobrir por que a curva S2 é desse jeito e a curva S3 é também desse jeito. Na curva S3, né, a gente tem que, quando y tende para 0, por quê? Porque quando você está na região 3, que é a região mais perto do fundo do canal, você pode ter a condição. Que condição? A condição de y tender para o fundo do canal, que é y igual a 0, ou y tender para yn. Tá? Essa é a região 3. Então, quando y tende para yn, nós temos aí uma tendência da derivada de y dx tender para 0, né? E quando y tende para 0, um limite finito. Esse limite finito vai ser definido pela condição de contorno presente, ou seja, pela ocasião que está ocasionando a curva S3. Ocorrências de perfis S3. A montante de barragem, estreitamentos, mudanças de S0. Um caso aí, por exemplo, onde você tem uma mudança de uma declividade alta para uma declividade baixa, nós temos possíveis condições de ocorrência dessas curvas. A curva S1, por exemplo, ocorre quando o ressalto tenta
invadir ou afogar o trecho de declividade supercrítica, vamos falar assim, declividade forte ou severa. Tá? Aqui vocês estão vendo duas possíveis condições. Aí depende de como se comporta o ressalto em relação aos escoamentos ao redor dele. Então ele pode invadir em M3, que é o caso de uma das curvas que a gente viu antes. Ou o ressalto pode acontecer ainda no trecho mais amontante, que é o trecho de declividade forte. Se ele acontecer no trecho de declividade fraca, é a curva que a gente viu em outra videoaula. Se ele acontecer aqui, a água vai ser obrigada a fazer uma conformação de modo a passar pela região 1, né? Essa região 1 aqui do escoamento supercrítico, ou seja, vai formar uma curva S1. Como haverá uma transição de supercrítico para subcrítico, a gente já sabe que essa transição ocorre via ressalto. Outro caso, a gente já viu o caso M2 na videoaula anterior, e agora nós temos o caso S2. Esse é um caso muito simples, mas muito interessante de explicar, muito comum. Você tem uma declividade baixa que de repente muda para uma declividade alta. A gente viu como é que funciona essa questão da curva M2. Se o nosso canal fosse sempre nessa declividade aqui, ocorreria sempre um movimento uniforme com Y2, ok? De modo que, quando ele passa por um regime subcrítico e muda para um regime supercrítico, o que é que tem que acontecer? Tem que haver uma mudança de regime. Essa mudança ocorre em Y igual a YC. Então, como a gente sabe, ele muda, então ele tem que convergir para esse escoamento uniforme supercrítico. E aí temos a região 1, a região 2 e a região 3. Pergunto, por onde a curva tem que passar para atingir a convergência no escoamento supercrítico com profundidade uniforme ou normal Y02? Ele tem que passar pela região 2, que é toda esta região aqui. Isso é região 2, definida entre duas fronteiras, a fronteira de Y0 e a fronteira de YC. Então, tudo isso aqui é região 2 e a curva é obrigada a passar pela região 2. Agora vamos ver um exemplo de S3. Tá? Na verdade, pensava que tinha um slide, mas não tem. Uma curva S3, por exemplo, você tem aqui uma declividade alta, né? Você tem a profundidade do escoamento uniforme, a profundidade crítica, e você inventa, por exemplo, de colocar uma comporta. Tá? Bom, aqui, como essa água, a jusante da comporta vai sair aqui embaixo. Aqui você tem a região 1, aqui você tem a região 2 e aqui você tem a região 3. Ela é obrigada a sair em S3 para convergir para o movimento supercrítico uniforme. Então, aqui vai se formar uma curva S3. No caso de saída de comporta, é muito típico desse tipo de curva, ok? Perfis agora C, H e A. O perfil C ou perfis C são casos limite dos perfis S, tá? Quando a declividade de fundo diminui. Os perfis A e H são casos limites dos perfis M, quando S tende para zero ou quando tende para um valor negativo, que é o caso da A, das curvas do tipo de canais A, ou seja, adverso, declividade negativa. O que eu quero dizer é, se você entende as duas curvas que eu falei antes, S e M, tá? Você entende as demais curvas. Imagine que você tem um canal de laboratório, você pode mudar a declividade. Você começa numa declividade bem íngreme, tá? Tá aqui, ó, S, e você vai subindo esse canal, tá? Você tem um eixo giratório aqui na ponta da esquerda e você vai subindo esse canal. Chega um momento, né? Você vai aumentando essa declividade aqui, ó,
chega o momento que atinge a declividade crítica. Aí você continua diminuindo a declividade do canal, ou seja, aumentando a cota dessa ponta aqui de jusante. Aí você atinge uma declividade um pouco menor, né? Declividade M. Aí você continua a girar lá o canal ali naquele eixo, aumentando aí a cota da ponta de jusante. Você chega então num canal horizontal, tá? E o outro caso extremo, né? Um canal de declividade negativa. Olha só que interessante. Essas duas declividades C e S possuem curvas quase iguais, tá? Digo que são curvas irmãs. Se você entender como usou a curva S, você entende como usar a curva C. E se você entende como usar a curva M, você entende como usar a curva A e a curva H, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho o caso da curva C, tá? A curva C eu disse que era parecida com a curva S, tá? Vamos revisar como era a curva S. Olha só a curva S. Região 1, ela tem essa concavidade para baixo e subindo até a horizontal, né? A região 2 e a região 3. Então a 2 e a 3 se convergem aqui, né? Agora imagine o que é a situação de canais que geram curva C. São canais onde o y0 coincidem com o YC, porque o regime é crítico, por isso que é a letra C. Ora, se esse coincide com esse, é como se eu achatasse a região 2. Ó. Eu fizesse um sanduíche e comprimisse a região 2 de tal forma que ela sumisse. Aí você pularia da região 1 para a região 3, porque a região 2 foi destruída, comprimida, achatada. Então vamos voltar para a curva C. Vocês vão ver lá que vai ter uma curva C1 e a curva C3. Vamos lá então ver isso. Olha só o que eu falei. Curva C1, curva C3. Y0 é igual a YC e a região 2 está comprimida e desapareceu. Ok? Então pula da região 1 para a região 3. Tá? Para manter a coerência. Eu não ia chamar isso aqui de região 2, senão ia entrar em contradição com o que eu tinha falado antes. O que é que eu tinha falado antes? Que a região mais externa é a 1, que a intermediária é a 2, e aquela perto do fundo do canal, adjacente ao fundo do canal, é a 3. Tá? Olha aí a semelhança das duas. E a curva A é o mesmo raciocínio em relação... a curva A e a curva H são curvas... ou seja, o mesmo raciocínio que eu falo é de semelhança com a curva que a gente viu antes, que é a curva M. Tá? Então, tanto a A quanto a H, você tem a região 2 e a região 3 naquela mesma sequência 1, 2, 3. Só que cadê a região 1? Tá? A região 1 está lá no infinito, porque não tem movimento uniforme. Né? Na equação de Money, você não tem o caso de um movimento uniforme com declividade 0. Então, você pegar a equação de Money, que é igual a raio hidráulico a 2/3 raiz de S0 sobre N. Passe esse S0 para o outro lado. Tá? Vou escrever aqui, ó. Que N raiz de S0 igual àquele termo que é a função de y. Se esse S0 tende a 0, esse y tende para o infinito. Então a região 1 está lá em cima, de modo que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver a região 2 e a região 3. No caso das curvas a mesma coisa. Tá? Vamos lá de novo? Vamos lá. Que N raiz de S0 é igual a raio hidráulico a 2/3. Se esse S0 tende a 0, né? E se
mais ainda tende ao infinito, ou a um número negativo, dentro de uma raiz quadrada, vamos ter problemas, né? Do ponto de vista matemático. Tá? Então, aqui na curva, essa região aqui, ó, 1 está lá no infinito. Então, você tem A2 e A3. Veja, a curva M2 e a M3 são iguais praticamente a essa aqui e as curvas anteriores H2 e H3. Ó, aqui, ó. H3, H2, A3 e A2 parecem ser a mesma coisa. M3, M2. Como a M1 no caso, não existe o correspondente nem A nem H porque o movimento uniforme aqui está no infinito. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo